e meditando nesta palavra, o Senhor me deu um tema. E o tema desta palavra é o seguinte: pedido, recebido, entrega. Olha para alguém que está ao seu lado, diga isso para ele, diga isso para ela, pelo menos por 2 vezes, diga assim: pedido, recebido, entrega. Amém. Glória a Deus. Pedido, recebido. É claro que quando nós olhamos para essa história, basicamente ela está inserida do capítulo 1 e parte do capítulo de 1 e 2. Mas se nós olharmos essa história de perto, nós vamos ter alguns detalhes. Mas se nós afastarmos um pouco mais dessa história, nós vamos perceber aquilo que se passa à distância. Nós poderíamos aqui dividir essa história em pelo menos 3 partes. Quantas partes eu disse? 3 partes. A primeira parte é a parte em que Ana pede. A segunda parte é a parte em que Ana recebe. E a terceira parte é a parte em que Ana entrega ou devolve. Quando nós lemos essa história, eu preciso fazer isso para que você entenda sobre aquilo que nós vamos falar. Quando nós lemos essa história, nós percebemos, que essa história, ela nos apresenta pelo menos 3 personagens, A princípio nós vamos ler e vamos deparar com Eucana, com Penina e com Ana. Eucana é o esposo, Penina é a segunda esposa de Eucana. Ana é a primeira esposa e a atual esposa. Só que aqui nós vamos perceber que esse homem Eucana tem 2 esposas. E eu acredito, eu creio que muitas pessoas, já fizeram essa pergunta, porque eu já ouvi por aí muitas pessoas até questionar o porquê, biblicamente, nesse tempo, nesse período, nessa época, porque o homem tinha, mais de uma mulher. E muitos até chegam a questionar por que hoje é proibido. Então, nós precisamos entender isso aqui. Biblicamente, o livro de 1 Samuel, ou o livro do profeta Samuel, ele é o livro conhecido por nós como o livro da transição. Primeiro porque, teologicamente, antes da monarquia, havia uma lei, e o nome dessa lei que arregimentava o povo que governava era a teocracia. A teocracia, ela é nada mais, nada menos do que o governo de Deus sobre o povo. O próprio Deus governava o povo. O próprio Deus governava o povo. No entanto, aqui, de acordo com essa história, como aquilo nós acabamos de ver, por que Eucana tem 2 esposas? Na verdade, é que quando nós vamos ler essa história, nós vamos perceber que Ana é uma esposa estéril. E Penina é uma esposa que gera filhos. Ou seja, Ana não gera filhos, Penina gera filhos. Mas Eucana tem 2 mulheres. E há aqui uma pergunta sobre isso aqui. Nós precisamos responder, e a Bíblia responde. Havia uma segunda lei, que teologicamente essa lei, ela é a lei que se chama poligamia. A lei da poligamia era a lei que permitia, que dava o direito ao homem a ter para si uma segunda, ou a escolher, de acordo com a sua vontade, com o consentimento da sua esposa,
ou em alguns casos a própria esposa tomava essa decisão. Nós vamos ver isso, por exemplo, quando nós lemos a história de Abraão, quando Sara faz isso, toma essa decisão. Então, quando nós olhamos para essa história, nós vamos descobrir que a poligamia, que era a lei que permitia o homem, ou que amparava, ou que sustentava esse direito, ela dava permissão ao homem de ter a segunda esposa quando a primeira esposa não gerava. E porque ela não gerava, então eles decidiram, né, por múltiplo, né, ou consentimento, duplo consentimento, ter a Penina como esposa em casa. Só que há um problema nisso aqui, porque a Penina, ela é uma mulher que gera. Ana é uma mulher que não gera. Ela é a atual esposa, é a esposa amada de Eucana. Agora, havia uma terceira lei, e o nome dessa lei é monogamia. A monogamia, ela é a lei que defende que Deus nunca aceitou, nunca concordou a ideia de que o homem possuísse mais de uma esposa. Porque biblicamente ou historicamente falando, alguém diria assim, por que Deus permite? Né? Nunca foi a aprovação de Deus. No entanto, quando nós vamos ler a história acerca de casos parecidos ou como esse, nós vamos descobrir que situações como essa gerou, como aqui gera, dificuldades familiares, gerou, aleluia, confusão familiar. A monogamia, ela era a não permissão de Deus para que o homem pudesse ter mais de uma esposa. No entanto, a poligamia, ela prevalecia na seguinte forma, exatamente porque a primeira esposa não gerava. Então esse homem, ele tinha o direito, na verdade, né, humanamente falando, tinha um amparo para poder ter uma segunda esposa, uma esposa que pudesse gerar, com um único objetivo. O objetivo é que ela gerasse e o filho que nascesse da sua madre seria considerado pela atual esposa ou pela Ana como seu filho, para que esta família não perdesse a descendência. Era unicamente assim que era permitido, aleluia, de acordo com a poligamia. Quando nós olhamos para essa história, nós vamos descobrir que essa questão de Eucana ter uma esposa por nome Ana estéril, e agora juntos assumir, aleluia, a tomar a decisão de ter uma segunda mulher ou uma terceira pessoa no relacionamento, e agora esta mulher que vai gerar para poder trazer de certa forma alegria à primeira esposa, no entanto vai trazer uma situação de desconforto, vai trazer uma situação, aleluia Jesus, de tristeza, vai trazer uma situação de amargura, vai trazer uma situação de dificuldades. É exatamente, aleluia, nisso que nós precisamos pensar. Porque há situações que Deus nunca permitiu, mas que humanamente nós achamos por bem tomar e tomamos. Mas precisamos nos lembrar que há uma consequência. E diante daquilo, e diante de todas as decisões que nós tomamos ou escolha que fazemos, Deus nunca vai impedir que a consequência venha. Todo ato errado que nós cometemos ou que façamos fora da vontade de Deus, há uma consequência, e diante disso às vezes a gente pergunta por quê? É porque em algum momento, em alguma hora, em alguma situação, em algum determinado tempo, nós fizemos uma escolha, tomamos uma decisão, sem pensar, e às vezes o tempo passa, mas de repente a consequência vem. E nós, aleluia, precisamos entender que toda situação, aleluia,
que tomada a decisão de forma errada gera uma consequência e nós não podemos, aleluia, colocar Deus como culpado diante daquilo que nós passamos. Nós precisamos ser corajosos, precisamos ser, aleluia, Jesus, pessoas que tenham um entendimento de nos lembrar de que Deus nunca foi culpado de nada daquilo que aconteceu contra a minha sua vontade por causa de uma decisão ou de uma escolha tomada ou feita de forma errada. Quando nós olhamos para essa história, nós vamos perceber que Penina então descobre que aquilo que vai, de certa forma, causar tristeza e angústia na vida de Ana é porque ela gera filhos, mas Ana não gera filhos. Ela pode dar filhos a Eucana, Ana não pode dar filhos. Quando nós olhamos de uma forma distanciada dessa história, nós também precisamos olhar com os olhos espirituais. Primeiro porque esta história não está aqui apenas para poder ser contada. Quando nós olhamos, por exemplo, para a imagem da mulher biblicamente, nós precisamos pensar que a mulher, ela é vista também como a igreja do Senhor. E sendo vista como a igreja do Senhor, então nós olharíamos e entenderíamos aqui duas igrejas. Uma igreja que gera, no entanto, uma igreja que também não gera. Qual é o problema nisso aqui? A Bíblia diz que Ana é estéril. E a pergunta é por que Ana é estéril? Ana é estéril porque a Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana. E por que Deus fechou a madre de Ana? É porque há um propósito naquilo que Deus faz. Há um propósito em tudo, aleluia, que Deus faz na minha vida, na sua vida. Porque Deus é Deus de propósitos. Deus é Deus de princípios. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando Ele tem um propósito com alguém, com uma família, com uma casa, com um lar, algumas situações desconfortantes, de certa forma, também vai acontecer. Aleluia. Quando Deus tem um propósito com a igreja, ou com alguém, uma situação também desconfortante vai acontecer. Talvez alguém questiona, talvez alguém, aleluia, Jesus, nós até murmuramos, talvez nós até recusamos. Mas lembra comigo, por exemplo, um homem, aleluia, e o próprio Deus se refere a ele como alguém que era temente, que era íntegro, que era reto e que não desviava-se do mal. Quem olhasse para ele diria assim: esse, aleluia, é verdadeiramente um homem de Deus, um crente. Mas de repente, quando nós vamos ler a sua história, nós vamos perceber que por mais crente que ele fosse, ele não ficou isento de ser acometido, de ser atacado, aleluia, tanto pelo diabo, em todas as áreas da sua vida. Jó, aleluia, era um homem também crente. Quando nós olhamos para essa história, nós vamos perceber que esta família também é uma família crente. É uma família que está, aleluia, ativa ali no altar do Senhor. A Bíblia diz que as provocações de Ana, porque ela gera as provocações de Penina e as irritações de Penina contra Ana, porque Ana não gera, é estéril, vai fazer com que Ana pare de se alimentar. Ela pare, aleluia, Jesus, de comer, de beber. Porque a situação ela se torna tão agravante, aleluia, a ponto de que ela, aleluia, fica fechada consigo mesmo. Meu Deus. Se perguntando por quê. Porque são respostas, aleluia, são perguntas que às vezes nós não vamos ter respostas. E nós precisamos simplesmente, aleluia, confiar. Quando eu olho para Ana, uma mulher crente, uma mulher fiel à sua casa, ao seu esposo,
Tanto é fiel que ela não menciona em nenhuma parte da sua história, aqui biblicamente, o desejo e a vontade de sair, mas logicamente aqui era. Assim como acontece em muitos lares, em muitas famílias por aí. Quando as situações desconfortantes chegam, quando as situações desagradáveis chegam, quando aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse, acontece conosco. Quando aquilo que nós não esperaríamos que acontecesse, acontece conosco. Porque quando nós olhamos diversas e várias situações lá fora, nós nunca esperamos que isso aconteça conosco. Mas de repente nós precisamos estar preparados. Porque biblicamente a Bíblia diz que nós que estamos com os pés sobre a terra, estamos de pé. Precisamos tomar cuidado para que nós não caiamos. Glória a Deus, aleluia. E qual é o problema aqui? O problema aqui é que Penina também representa um inimigo na casa. E como inimigo ela apresenta ameaça. E como inimigo ela descobriu o ponto fraco de Ana. Penina descobriu o ponto fraco de Ana. E qual é o problema nisso, pastor? É que o nosso inimigo, o meu e o teu, ele está sempre ao nosso derredor, diz a Bíblia. Buscando, procurando uma oportunidade para poder nos tragar como leão e bramando. É, Jesus. Para poder descobrir qual é o meu e o teu ponto fraco. Qual é o problema nisso? É porque quando ele descobre o meu e o teu ponto fraco, aleluia, o objetivo do inimigo é bater por diversas vezes, exatamente no mesmo ponto. Porque ele sabe que quando, aleluia, por diversas vezes batido no mesmo ponto, aleluia, a tendência de alguém assim é fraquejar. A tendência de alguém assim é parar, é desistir, é abandonar. É por isso que diante, aleluia Jesus, das ameaças, diante das batidas, diante, aleluia, das afrontas, diante das irritações, diante das provocações que o inimigo me faz e te faz, diante de tudo aquilo que ele, aleluia, reúne para poder, aleluia Jesus, me provocar, te provocar, me irritar, te irritar. O Senhor, aleluia, nos trouxe aqui esta noite para me dizer, aleluia, que é necessário que eu e você confiemos. É necessário que eu e você acreditemos. É necessário que eu e você perseveremos. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu nunca vi alguém que foi perseguido pelo inimigo, aleluia, biblicamente, e perseverou e nunca venceu. Aleluia. Jó foi perseguido. Ele passou por situações, mas ele perseverou e venceu. José também foi perseguido. Passou por humilhações, perseguições pelos seus irmãos. Mas a Bíblia diz que ele perseverou, ele confiou e venceu. Aleluia. Qual é o meu e o teu problema? É que nós precisamos confiar mais. Nós precisamos perseverar mais. Aleluia, porque nós vivemos um tempo, uma época em que falta um pouco mais de mim, um pouco mais de você, naquilo que diz respeito, aleluia, a confiança a Deus. E a confiança a Deus, ela é gerada por intermédio de relacionamento. Não se confia sem se relacionar, e você sabe disso. Que relacionamento só é, aleluia, a confiança só é adquirida por alguém mediante um relacionamento. E por que há falta dessa confiança? Exatamente porque está havendo ausência de relacionamento. E relacionamento é tirar tempo, é gastar tempo, aleluia, para com Deus. Para com aquele que pode prover aquilo que eu e você precisamos. Para aquele que pode fazer aquilo que unicamente, exclusivamente, ele sabe que está acontecendo. Glória a Por Deus. exemplo, quando nós olhamos para Ana, nesse tempo, nesse período, nessa época,
Toda mulher que fosse estéril, ela era vista como alguém que foi amaldiçoada, como alguém que estava sendo castigada. Mas Ana, por sua vez, foi o próprio Deus que fechou a sua madre. Quando nós olhamos para Sara, era estéril. Quando nós olhamos para Isabel, era estéril. Quando nós olhamos, aleluia, para a esposa de Davi, e foi título da mensagem, né? Lá em Buritizê, né, pastor? A esposa de Davi ficou estéril porque ela desprezou a adoração que Davi estava oferecendo a Deus, Mical. No momento de culto, ela desprezou a forma pela qual Davi adorava. E isso aqui fica como um lembrete para nós. Nós nunca podemos desprezar alguém pela forma que ele adora, pelo jeito que ela adora. Aleluia! Mas Ana o Senhor havia fechado com um propósito. E agora com a sua madre fechada. Só que Ana, olhando para Penina e vendo como uma ameaça, como um perigo, como um problema, em que por seu consentimento, juntamente com seu esposo, eles haviam tomado essa decisão e agora vivendo assim, enquanto ela olha para o problema, ela vive uma vida de amargura, de tristeza. Ela vive uma vida, aleluia Jesus, de choro, sem desejo, sem vontade de se alimentar. E é exatamente isso que acontece conosco. Quando nós deixamos de olhar diretamente para Deus e olhamos para os problemas. Quando nós deixamos de olhar para o Senhor e olhamos para as dificuldades. Quando nós vemos os problemas e as dificuldades maiores do que Deus, nós vivemos uma vida de tristeza. Nós vivemos uma vida, aleluia, sem desejo, sem vontade. Como o sal, perdemos o sabor, perdemos a eficiência. Mas o Senhor nos trouxe a noite aqui para poder restaurar isso em mim e em você. E Ele está aqui, se houver alguém que acredita, pode abrir a boca e adorar a Ele, porque Ele ainda é o Deus do impossível. Glória a Deus, aleluias. Quando nós olhamos para Ana nesse tempo, a esterilidade de Ana seria uma situação sem solução. No entanto, a Bíblia diz em Lucas capítulo de número 1, versículo de número 37, porque para Deus nada é impossível. Talvez enquanto você está aqui, está olhando para você mesmo, para a sua história, aleluia, para o seu passado, para o seu presente, talvez está sem expectativa nenhuma para o futuro e está pensando o que será de mim, o que pode acontecer comigo. Até quando, aleluia, o Senhor me trouxe aqui esta noite para te lembrar que Ele ainda é o Deus do impossível. Glória a Deus, glória a Deus. Aquilo que parece ser impossível para o homem, para Deus é simplesmente oportunidade para que Ele faça o seu nome ser glorificado por intermédio da minha e da sua vida. Glória, aleluia, Deus, do meu aleluia. E do teu problema, o teu e o meu problema, o nosso problema não é problema para Deus, porque Ele é, aleluia, o Deus do impossível. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto Ana olhava para a situação e para os problemas, ela não comia, não bebia, vivia uma vida amarga, de tristeza, de choro, inconsolável. A ponto de que quando ela chegava aí, juntamente com a família, ao templo, aleluia, ela não conseguia fazer nada a não ser chorar. A ponto de que o seu esposo, aleluia, porque anualmente eles subiam ao templo para poder oferecer o sacrifício, aleluia, com o objetivo de receber, né, o perdão, expressar gratidão e a comunhão com Deus. No entanto, Ana, apesar de estar participando, já não era mais a mesma, por causa exatamente da situação que ela estava vivendo, e os seus olhos estavam tão fixos na situação que ela estava passando, que ela já não conseguia mais, aleluia, adorar como antes. É Jesus.
No entanto, quando Ana entendeu que aquela situação não era maior do que o Deus que ela servia. Meu Deus. Então, um certo ano em que eles subiram para poder adorar, a Bíblia diz que após terem comido e bebido, está aí no verso, aleluia, de número 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. A Bíblia diz que após eles terem comido e terem bebido, Ana não aceitou mais aquela situação, ela se levantou. O que implica em dizer que enquanto nós concordamos com a situação, enquanto nós aceitamos essa situação e permanecemos, aleluia, embaixo, nós nunca vamos conseguir olhar para o alto. Foi lido aqui esta noite. É Jesus. O salmista nos orienta a olhar para cima, para o alto. Porque é de lá que vem o meu, que vem o teu socorro. Aleluia. Que vem a minha, que vem a tua ajuda. Enquanto olharmos para baixo, nós vamos, aleluia, apenas contemplar aquilo que nós estamos acostumados. Mas quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para cima, nós conseguimos, aleluia, atrair a presença de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. E foi exatamente isso que Ana fez. Ela entendeu, essa situação não é maior do que o Deus que eu sirvo. Aleluia. Então ela se levanta e ela passa a buscar a Deus como nunca antes. Ela passou a entender que Deus não era, aleluia, o problema para tudo aquilo que ela estava passando. Deus não era o culpado por tudo aquilo que ela estava passando. É Jesus. Então ela começou a buscar a Deus de forma intensa. Ou seja, ela tirou os olhos da situação que ela estava vivendo e começou a olhar para cima, Aleluia. para Deus. E esse é o convite do Senhor para mim e para você essa noite. Porque enquanto estivermos olhando para os problemas, nós vamos viver uma vida de irritação. Vamos viver uma vida, aleluia, Jesus, de tristeza, de angústia. Aleluia. E não vamos conseguir buscar ao Senhor. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Ana agora está buscando o Senhor intensamente. Ela se levanta, ela dobra os seus joelhos e começa a orar, aleluia, como ela nunca orou. Ela começa a buscar como ela nunca buscou. Aleluia. O segredo aqui, como aqui foi falado, eu não discordo disso, não é a quantidade, mas é a qualidade daquilo que se é oferecido. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Biblicamente, talvez aquilo que Ana tivesse oferecido anteriormente não tenha sido, não estaria à altura daquilo que ela está oferecendo agora. Não entendi, eu te explico. Talvez a forma pela qual nós estávamos, ou alguém aqui estava buscando, não estava à altura daquilo que é exigido pelo Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Talvez você não entendeu, né? Eita, Pai. Mas o Senhor está dizendo assim, mude a forma. Aleluia. Mude o meio. Aleluia. Para que nós possamos buscar a altura daquilo que o Senhor espera. É a qualidade daquilo que nós, aleluia, buscamos no Senhor. Oh, glória. Ana aqui está orando fervorosamente. Ela está orando intensamente. Olhe para cá, porque a princípio, certamente, logicamente aqui, Ana como esposa e como igreja do Senhor, a primeira intenção de alguém vivendo uma situação como essa seria, escute isso, seria da seguinte forma, pensar assim, eu preciso ter um filho, eu preciso ter, ou qualquer outra coisa, um carro, para poder apresentar como alguém que tem alguma coisa para poder dizer, eu tenho. Aleluia. Qual é o problema nisso? É que
Ana, aleluia, foi chamada para ser diferente de Penina. Penina estava gerando com a intenção de provocar, de irritar, aleluia, de se orgulhar, de ostentar sobre aquilo que ela tinha. No entanto, Ana não percebeu isso, e talvez, né, e é claro que é isso, biblicamente Penina representa alguém, aleluia, uma situação, aleluia, para poder elevar a adoração de Ana, que talvez estava, aleluia, baixa, e estava. Deus. Mas agora quando Ana descobre que é exatamente isso, o que ela faz? Ela muda a forma pela qual ela estava pedindo. Porque aqui agora ela vai pedir. Só que o seu pedido vai ser diferente, porque ela diz: eu preciso de um filho. Se o Senhor se atentar para mim e ouvir, aleluia, a minha oração, a minha aflição, e me der um filho, ela está dizendo: eu vou entregar, eu vou devolver no altar do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você entendeu. Ela está entendendo que aquilo que ela precisa, aquilo pela qual ela foi preparada, separada, aleluia, ela deve receber, mas ela não pode reter. Ela não pode ficar como alguém, aleluia, que recebeu e não consegue entregar, que quem deu também espera receber, aleluia, como forma de gratidão. Quando ela faz esse pedido, escute isso, ela está quebrando aqui paradigmas. É Jesus, aleluia. Aleluia, Deus. Porque ela está mostrando a Deus dependência mediante a sua dor. Glória a Deus. Porque a mulher é considerada alguém amaldiçoada, alguém castigada. Então, a Bíblia diz que no ano seguinte, Ana havia gerado e agora estava de posse daquela criança. Ela havia recebido a bênção. Ela havia pedido e agora ela recebeu. Quando ela recebe, é tempo de ir ao templo novamente para poder agradecer, para poder apresentar a sua bênção. Porém, ela é uma mulher fiel. Ela é uma mulher comprometida, Aleluia, dedicada. glória a Deus. Aleluia. Ela não faz nada sem primeiro comunicar ao seu esposo, porque é assim que Deus espera que nós sejamos. Comprometidos, dedicados e fiéis. Aleluia. Então a Bíblia diz que ela olha para o seu esposo no exato momento em que eles vão subir. Ela diz assim: me permita ficar esse ano. Me permita não ir esse ano. Porque eu ainda preciso desmamar criança. Mas no próximo ano, certamente, eu levarei e o entregarei conforme prometido no altar do Senhor. Então ela fica e eles vão. Escute isso. O tempo passa. E agora Aleluia. a criança era desmamada aproximadamente com 2 a 3 anos. Ela se prepara para poder subir para fazer a entrega daquilo que ela havia recebido como bênção da parte do Senhor. Deus havia aberto a sua madre e agora era tempo. Escute isso. Versículo de número 24 do capítulo 1. A Bíblia diz assim: e havendo desmamado, tomou o menino juntamente com um bezerro de 3 anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho. E levou-o à casa do Senhor em Siló, sendo o menino ainda muito criança. Aleluia. Nesse ato de entrega, agora no templo, no período exato em que a criança havia sido desmamada, ela está de posse de Samuel, o profeta. Agora a criança nos seus braços, a bênção nos seus braços. Mas o que me chama a atenção é que ela não está com a criança nos seus braços, desfilando para lá e para cá, dizendo assim, se ostentando, né, dizendo assim, olha aqui, não. Porque
aquilo que Deus espera que eu e você façamos com aquilo que nós recebemos, aleluia, é simplesmente sermos agradecidos a Ele. Porque Ele sabe, aleluia, daquilo que eu e você precisamos, e Ele sabe, aleluia, o motivo pelo qual nós pedimos e para quê nós vamos, aleluia, receber aquela bênção e o que nós vamos fazer com ela. Verdade. Então, ela está subindo e ela está levando um bezerro para o sacrifício. Ela está levando a farinha e ela está levando também vinho. Aleluia. Glória a Deus. O bezerro aleluia. seria sacrificado como um ato de adoração. E ele simbolizava a expiação, para que a família pudesse receber o perdão pelos seus pecados. A farinha, ela seria entregue também no templo. Tudo aquilo que era entregue no templo, de certa forma, era retirada parte para o ofertante e também para o sacerdote. Eu não vou me gastar tempo aqui, não vou cansar os irmãos porque o tempo não vai permitir, mas vamos lá. Glória a Deus. O vinho também era parte daquilo que se era oferecido juntamente com o holocausto. Aleluia. Quando nós falamos aqui do sacrifício do bezerro, por exemplo, o bezerro era pegado, degolado, o seu sangue era derramado nas pontas do altar ou no altar. A sua gordura é retirada e era queimada, para que a fumaça daquele sacrifício chegasse como forma de adoração nas narinas do Senhor. A farinha também, por sua vez, aleluia, teria participação naquele sacrifício, como era também usada para confeccionar os pães da proposição. O vinho, por sua vez, também representando o sangue da nova aliança. Ele também era derramado no exato momento em que eram feitas as ofertas, juntamente com o sacrifício. Glória a Deus. E tudo isso aqui representava pelo menos 3 coisas. Primeira coisa, era alguém que estava levando para poder entregar no altar aquilo que havia recebido, pastor. E quem olhasse entenderia. Aí está alguém que foi abençoado este ano e trouxe Aleluia. para poder entregar no altar Glória do a Senhor. Deus. Toda bênção, Deus, escute, aleluia. todas as bênçãos, aleluia, que era entregue, era vista, aleluia, por quem estava ali no exato momento da oferta, mas também passava uma cena em mente. Qual era a cena? Era exatamente a seguinte, porque todo ano tinha a chuva temporã e a serôdia. No entanto, para que se obtesse uma boa colheita e pudesse ter, aleluia, algo para poder oferecer no altar do Senhor, era necessário buscar, era necessário se comprometer, era necessário dedicar-se, era necessário envolver-se, aleluia, para que ao término, aleluia, daquele ano, aleluia, eles pudessem ter uma boa colheita e chegar no templo e poder fazer a entrega daquilo que havia recebido do Senhor. Alguém olharia e diria assim: eis aí um abençoado, abençoada, porque foi, aleluia, bem sucedido naquilo que fez, naquilo que plantou, naquilo que colheu, aleluia, agora está devolvendo, aleluia. Por outro lado, aleluia, parte daquilo que era entregue, pastor, isso aqui é para os sacerdotes, parte daquilo que era entregue no altar, aleluia, era também, aleluia, dividido entre quem ofertava, aleluia, era dividido entre o sacerdote, e a outra parte, como nós aqui entendemos, ela era, aleluia, também entregue ao Senhor, como sinal de gratidão, como sinal, aleluia, de comunhão para com o Senhor. Então, quem deixasse de comparecer ao templo, ou se fosse e não levasse nada, aleluia, era alguém que primeiramente estava dizendo: eu não me comprometi muito, Aleluia.
eu não tenho nada para poder oferecer. Meu Não tenho nada para poder dar para o sacerdote. Não tenho nada para poder dizer glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja Então, Glória. quando nós deixamos de nos envolver, de nos comprometer, de nos dedicar, já não vai mais fazer sentido aquilo que nós vamos fazer no lugar de culto, É, no lugar de louvor, no lugar de adoração. Aleluia. Aleluia. Mas o Senhor nos trouxe aqui esta noite porque eu quero crer, eu quero acreditar com você que eu e você ainda temos, aleluia, o que oferecer, e é por isso que nós estamos Glória a aqui. Deus. glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, Ana, além de levar Samuel como sinal de que ela pediu, recebeu e agora está entregando, mais do que isso, ela está levando também sacrifício, farinha e vinho. Ou seja, quem olhasse para ela está vendo uma mulher completamente agradecida. Uma pessoa completamente agradecida por tudo aquilo que lhe aconteceu. Oh, glória! Por outro Glória lado, a Deus, quem olhasse para aleluia. Ana fazendo o que ela estava fazendo, pastor Cristiano, diria assim: bobinha, porque ela está levando o único filho que recebeu. Seria o filho em que ela poderia desfilar com ele, para mostrar para as outras mulheres que agora ela pode gerar, ela pode dar à luz, ela tem filho. Ela não é considerada alguém estéril, alguém amaldiçoada, alguém castigada, não. Mas Ana Aleluia. estava importando-se com isso. Aleluia! O que Ana entendeu, aleluia, é aquilo que nós falamos lá no início. É que ela fez um pedido. E ela foi atendida. Ela recebeu o pedido. Só que ela sabe, ela entende. Eu não posso reter aquilo que Deus me deu se eu prometi que eu tenho que entregar. Então ela vai fazer o que? Ela vai entregar. Agora olhe para cá. Porque mesmo sabendo que é o único filho que ela não vai, aleluia, tê-lo mais em seus braços para poder dizer eu tenho um filho, ela se comprometeu. E por ter se comprometido, ela vai entregar no altar. Qual é o problema disso? Eu já vou concluir, viu, pastor? Qual é o problema disso? Eu já te explico. Ela cumpriu tudo aquilo que ela havia prometido. Porque, logicamente, olhe para cá, logicamente toda pessoa Aleluia. que necessita ou que precisa de algo, às vezes se empenha, se envolve, aleluia, se dedica, se compromete. Mas existem, aqui não tem, mas eu conheço muitas pessoas. Existem muitas pessoas que depois que estão de posse da bênção ou daquilo que receberam, nunca voltam mais nem no tempo para poder agradecer. Verdade. É, Jesus. Verdade, Jesus. Depois que recebeu a bênção, nunca mais, aleluia, volta para poder louvar, para poder Aleluia. adorar. Se esquece. E qual é o problema? É que retém Glória a Deus. Aleluia. aquilo que Deus entregou e esquece que precisa. O segredo para poder continuar obtendo aquilo que recebeu, apesar de que Deus não vai tirar, tomar aquilo que Ele deu, mas Ele espera que haja uma reação de alguém que depois que pediu, sabendo aquilo que, aleluia, precisava e que não era possível e que de certa forma, talvez ao homem, mas Deus concedeu, agora se esquece, aleluia, de quem, aleluia, o abençoou ou a abençoou. Só que Ana não é alguém assim, Ana é diferente. E eu creio que eu estou pregando aqui esta noite para mulheres, para homens com esta mesma característica. Oh, glória! Porque Deus espera encontrar pessoas assim. Nós somos tentados, exatamente no momento em que nós recebemos a bênção, a não entregar, a não devolver. Mas se tem uma coisa que Deus espera de mim, espera de você,
é que um dia depois de conhecê-lo e ter prometido aquilo que nós prometemos, é necessário que nós entregamos. Existem muitas pessoas passando por situações que não deveriam, porque um dia fizeram uma promessa a Deus e deixaram de cumprir. Biblicamente. Eclesiastes, capítulo de número 5 e versículo de número 4 diz assim: quando a Deus fizeres um voto e a Ele prometeres algo, não tarde em cumprir, porque Ele não se agrada de sacrifício de tolo. E eu preciso te informar isso. Verdade. Qual é o problema nisso? É que todas as vezes que nós retemos aquilo que Deus nos dá, e olhe para cá, porque Deus nunca vai me pedir, vai te pedir alguma coisa que Ele não primeiramente deu. Tudo aquilo que Ele me pede, te pede, é exatamente aquilo que Ele já deu. Aleluia. Deus poderia muito bem ter pedido o filho de Penina, no entanto, apesar de ter sido gerado no seu ventre e toda a obra de criação é de Deus, não era, aleluia, a vontade de Deus. Penina nunca foi a vontade de Deus, a Bíblia diz. Aleluia. Porque o propósito estava na madre de Ana. Aleluia. E como cumprimento, Deus dá o filho. Agora Deus espera receber, e ela está no altar para poder receber. Olhe para cá. E eu vou concluir, já vou terminar. Capítulo de número 2 e versículo de número 21. Eu fiz questão de não ler, mas agora eu vou ler para que você entenda. Aleluia. E eu já concluo. Quem olhasse para Ana diria assim: ela foi abençoada, só que agora está entregando e vai ficar sem a bênção. Aleluia. É alguém que pensando assim, diria assim: não vou dar, porque se eu der eu vou ficar sem nada. Eu não vou entregar, porque se eu entregar eu não vou ter mais motivos para poder dizer que tenho bênção. Aleluia. No entanto, quem sabe, aleluia, o que pediu, o que recebeu, o que prometeu, faz aquilo que deve ser feito, porque confia, aleluia, em quem prometeu e que havia respondido, aleluia, aquilo que havia sido pedido. Agora olha o versículo 21 do capítulo 2 e eu encerro. Isso aqui acontece depois que Ana havia entregado. Glória a Deus. Aleluia. Pedido, recebido, entrega. Ela cumpriu aquilo que ela prometeu, ela entregou. Agora olha só o que vai acontecer no versículo 21 do capítulo 2. Visitou, pois, o Senhor a Ana. Quem visitou Ana? Senhor. Diga de novo, quem visitou Ana? Senhor. Que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Não entendi, vou fazer questão de ler com você novamente. Visitou o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia. Glória o Senhor a Deus, me tirou aleluia. de lá de Curitizeiro para vir até aqui. Ô, pra dizer glória. pra igreja dele. Escute Glória a isso. Deus. Todas as vezes que nós pedimos algo a Deus, o que pesa para Deus, escute isso, o que pesa para Deus é o motivo, é a intenção daquilo que eu e você pedimos. Porque a pergunta que Deus faz para nós Glória a é: Deus. para quê? Aleluia. O que você vai fazer com aquilo que você vai receber? Aleluia. Aí, Deus que não vê como o homem vê, porque a Bíblia diz que Deus, teologicamente, é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Glória a Deus. Então, de acordo com o salmista, no Salmo de número 139, ele diz assim: de longe o Senhor, Ele sonda o nosso coração e esquadrinha os nossos pensamentos. Ou seja, Ele sabe todas as coisas sobre mim, sobre você, sobre nós. Aleluia. Aí Ele sonda e Ele sabe que se aquilo que Ele vai me dar, que aquilo que Ele vai te dar, que Ele vai nos dar, vai atrapalhar ou, vai abortar a chamada, o propósito, aí isso vai se tornar cada vez mais difícil. E é aí que muitas pessoas param, desistem. Aleluia, Deus. Mas se Ele sabe que aquilo vai cumprir, aquilo vai cooperar, vai colaborar
aleluia, com o propósito que ele já tem, aí o milagre vai acontecer. E Aleluia. quando o milagre acontece, é quando a madre é aberta. Samuel é colocado dentro da madre. Ana Gela, ela pediu, recebeu e entregou. E aí? É aquilo que eu disse. Deus nunca vai me dar e vai te dar alguma coisa sem que ele primeiro, ele nunca vai pedir algo para mim e para você sem que primeiro ele tenha nos dado. Aleluia! O que ele pediu é exatamente aquilo que ele deu. O que ele me pede, o que ele te pede, o que ele nos pede é exatamente aquilo que ele nos deu. Ana entendeu isso e o que ela faz? Ela vai cumprir, aleluia, aquilo que ela prometeu, porque Deus cumpriu, agora é a vez dela. É Deus falando aqui esta noite. Ele Glória a cumpriu, Deus, aleluia. agora ele está esperando, aleluia, a minha e a sua atitude diante daquilo que ele prometeu. E se cumpriu. Aí ela entregou. E o que ela recebeu? A Bíblia diz que ela não parou mais de gerar. Ela continuou gerando. E aí o versículo encerra dizendo assim: e Samuel continuava crescendo. O que é isso aqui, pastor? Isso aqui é Deus dizendo assim, ó. Você não vai gerar apenas um, mas a madre vai continuar aberta e você vai continuar gerando. Vai continuar gerando. Vai continuar gerando. Vai continuar gerando. Glória a Deus. Glória a Deus. E mais, não para por aí. Aí é Deus dizendo assim: a bênção vai continuar, aleluia, crescendo. A bênção vai continuar crescendo. Porque Samuel é a bênção que Ana esperava. Mas a bênção que Ana esperava foi entregue ao Senhor. E Ele que tem o controle e o domínio de todas as coisas, Ele vai fazer com que a bênção não pare, aleluia, Jesus, de crescer. Ele vai fazer com que a bênção não pare de crescer. Aleluia! Você vai continuar gerando, vai continuar gerando, vai continuar gerando. Aleluia, porque a bênção de Deus faz-nos continuar, aleluia, a gerar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, eu fecho aqui a palavra. Glória a Deus. Se nós queremos ser abençoados como Ana foi, aleluia, nós precisamos também, aleluia, ter as mesmas atitudes no que diz respeito à busca a Deus. Aleluia. Ela pediu de forma diferente, ela recebeu, mas ela prometeu que entregaria e ela cumpriu entregando. E aí Deus, aleluia, Ele prometeu, aleluia, que a madre, aleluia, continuaria gerando, e ela está gerando e a bênção continuaria crescendo. Aleluia, se fizermos assim, não terá, aleluia, Jesus, como errar. Se porventura alguma coisa der errado, Ele mesmo vai se encarregar de fazer dar certo. Verdade. E se você pode, louve a Deus com palmas e uma agradeço a Deus.